Como eu dizia, meu nome é Natan, é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar um pouco da palavra, discutir aqui com os meus colegas sobre esse assunto. Eu vou defender que há possibilidade da perda da salvação e vou tentar demonstrar isso não somente através de textos bíblicos, mas também com a comprovação histórica, talvez até sugerindo, para quem não sabe, qual o ponto de mudança e transição aí na doutrina cristã ao longo dos anos, né? Porque, pelo que parece, essa doutrina ela não foi sempre defendida da forma que é feita hoje. Houve uma mudança em um determinado ponto da história que fez com que ela penetrasse na comunidade cristã e até hoje seja defendida pelos nossos colegas calvinistas. Eu tenho um livro escrito sobre esse assunto, eu tenho 9 ou 10 livros publicados aproximadamente, mas eu tenho um livro escrito sobre esse assunto que se chama As Origens Gnósticas do Calvinismo. Pode ser um título assustador para alguns, mas fica aí a sugestão, tá? E depois a gente vai tratar mais sobre o assunto. O senhor tem 2 minutos, e aí, o crente pode perder? Não pode? E aí, como é que a gente fica com essa história? Tá, primeiro eu preciso dizer que o Davi estava falando que gostaria de saber o posicionamento dos arminianos. Infelizmente, eu acho que não tem nenhum arminiano aqui hoje à tarde, hoje pela manhã. A gente precisaria do Jamieson aqui para ele explicar pra gente, que eu acho que o Jamieson é arminiano, né? É arminiano. Tenho quase certeza. Mas como eu não conheço também muito bem, a gente vai procurar isso depois. Mas eu tô aqui para defender, né? Vou defender o meu ponto de vista, eu não sei o que é que os arminianos acreditam, mas de qualquer forma, a minha crença e o meu entendimento é que sim, é totalmente possível a perda da salvação, mas existem... O senhor não é arminiano, mas acredita que o crente pode perder. Sim, porque essa não é uma crença arminiana. Embora os arminianos talvez também creiam. Se apoderaram dela. Eu não sei como é a história do arminianismo, realmente eu estudei mais o calvinismo, o agostinianismo do que as próprias... Eu nunca li uma obra de Jacó Arminio, eu tenho essa dívida, né? Eu preciso ler, afinal de contas todos citam ele, eu acho que deve ser importante, mas eu não conheço muito bem como é a estrutura doutrinária do arminianismo. Mas eu conheço bastante de patrologia, os pais da igreja antes e depois de Agostinho, conheço muito de Agostinho, tanto que eu tenho um livro publicado sobre esse assunto, mas o que eu entendo a respeito da questão, sobre a possibilidade da perda da salvação é o seguinte: por qual razão as pessoas pensam que não é possível perder a salvação? Claro, existem todas as explicações, as fundamentações bíblicas, né? Mas eu acho que o principal motivo, né, de forma bastante direta e informal, eu gostaria de dizer que é o seguinte: porque eu acho que as pessoas não entendem que a salvação ainda não se consumou de forma prática, experimental e irreversível. Hoje, nós todos somos crentes e salvos pela fé, né? A Bíblia diz que cada um de nós é salvo pela fé, ou seja, através da graça, aquela coisa toda, mas o requisito que nos faz experimentar a salvação no tempo presente é a fé. E o que esquecemos às vezes é que a fé é a convicção de um fato que não se vê, é a certeza de uma coisa que se espera. O que significa que, se a fé, ela adianta a experiência dos poderes do mundo vindouro para o tempo atual, significa que estamos experimentando previamente. É uma espécie de degustação glorificada daquilo que vai vir. Mas quando nós vamos observar os textos do Novo Testamento que falam sobre a salvação, quase majoritariamente, eles falam que a salvação vai se manifestar no último tempo. Inclusive, essa é uma expressão que eu estou pegando emprestado de 1 Pedro, capítulo 1, logo ali no versículo 3 e 4. Ele diz que hoje na terra nós somos preservados ou guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, né, para a salvação que vai se manifestar no último tempo. Há muitos outros textos que fazem as mesmas colocações, mas eu acho que às vezes a gente não observa. O único ponto de irreversibilidade, né, ou seja, que impediria que a pessoa perdesse essa salvação, seria a ressurreição dos nossos corpos. Até lá, é possível perdê-la.